No meio da confusão, daquela briga, daquele desentendimento, existe um outro caminho, um caminho de clareza. Nessa análise, a gente vai explorar como dá para transformar aquelas reações automáticas, sabe, em respostas conscientes. Bora mergulhar nessa ideia. Todo mundo conhece essa sensação, né? Aquele calor que sobe, a mente que se fecha e pronto, o modo de defesa está ativado. Esse pico de irritação é o ponto de partida da maioria dos conflitos. É o gatilho que dispara uma reação quase que instantânea. Então, o nosso foco inicial é exatamente essa reação. É o nosso piloto automático que foi treinado para defender o ego a todo custo. O instinto é atacar, se justificar, provar que o nosso ponto de vista é o certo. Mas e se existisse uma alternativa para esse impulso? Essa alternativa é o que a gente chama de orientação silenciosa. Não é uma voz que grita, não. É mais um saber interno, uma intuição sutil que está lá, por baixo de todo o barulho da raiva e do medo. O grande desafio é aprender a acessar essa orientação bem na hora que a gente mais precisa. E o acesso a essa orientação começa com um momento de escolha, um ponto de virada onde é possível quebrar o padrão. E é esse momento que nos leva à pergunta central de toda essa prática. Vamos parar um segundo para sentir o peso disso. Eu quero ter razão ou eu quero paz? Essa pergunta, sozinha, tem o poder de desarmar o ego. Ela força a gente a encarar qual é a nossa verdadeira intenção por trás da batalha que estamos prestes a começar. E aqui a gente vê a bifurcação no caminho, bem clara. De um lado, essa necessidade de ter razão, ela prende a gente num ciclo de defesa, de ataque, de guardar mágoa. Do outro lado, a escolha pela paz abre um espaço para soltar as coisas, para encontrar clareza e, no fim das contas, para se conectar de verdade. Certo. Mas como fazer essa escolha na prática ali, no calor do momento? Isso não é só teoria, não. É um treino mental, ativo mesmo. Vamos ver o passo a passo concreto para desenvolver essa habilidade. O processo todo começa de um jeito bem simples. Primeiro, pausa. Respira fundo. Isso cria uma fração de segundo de espaço, que é tudo que a gente precisa para interromper a reação automática. Em seguida, vem a pergunta decisiva. E o terceiro passo é um ato de humildade. Reconhecer que, talvez, a nossa visão da situação esteja um pouco distorcida. Essa frase aqui, olha, ela tem o poder de dissolver a rigidez. Talvez eu esteja vendo errado. Repetir isso internamente não é admitir derrota, de jeito nenhum. É, na verdade, abrir a porta para uma perspectiva mais ampla e bem menos reativa. Os últimos passos desse treino são mais internos, mais profundos. O primeiro é praticar o perdão, mesmo que só dentro da gente. E o segundo é confiar no que chamam de apoio invisível, ou seja, na ideia de que existe uma força maior de harmonia e paz disponível para a gente se a gente escolher esse caminho. Agora, vamos aprofundar um pouquinho nesse conceito de perdão, porque ele é a chave que destrava o processo todo. E olha, não é sobre desculpar a outra pessoa. É uma ação interna que tem um resultado muito poderoso. O tal do perdão interno é basicamente a decisão consciente de parar de alimentar a mágoa. Sabe, é tirar a energia que mantém o conflito vivo dentro da nossa mente. E ao fazer isso, a gente cria um estado de calma. E a partir desse estado, que a orientação silenciosa fica clara, audível. A metáfora aqui é perfeita. A raiva, a mágoa, elas são como sujeira nos nossos óculos, distorcendo tudo que a gente vê. O perdão não muda o outro, não muda a situação em si. Ele limpa a nossa própria visão, para que a gente possa enxergar com mais clareza. E quando a visão está limpa, as orientações que surgem são sempre simples, diretas e gentis. Não tem complicação. São impulsos claros, tipo, não ataque, solta isso, escolhe a paz. Tá, e o que acontece quando a gente segue esses passos? Ao escolher repetidamente a paz em vez de ter razão, uma transformação fundamental acontece. Não só dentro da gente, mas no jeito como a gente percebe o próprio conflito. Essa é a mudança de percepção final. A pessoa que antes era vista como um adversário, um inimigo, agora é vista com outros olhos, como alguém que está simplesmente confuso, agindo a partir do próprio medo ou da própria dor. E essa percepção, ela muda tudo. E assim a gente termina com uma reflexão. Com essas ferramentas em mente, que conflito na vida, seja grande ou pequeno, poderia ser completamente transformado se a escolha fosse pela paz em vez de ter razão? A resposta para isso pode ser o início de um caminho bem mais silencioso.